Meus irmãos, a paz do Senhor. Bem, quem fala aqui é o irmão Sidney. Eu quero convidar vocês para nós estudarmos um assunto bíblico de muita importância. Nós vamos falar sobre ser cauteloso com as nossas opiniões a respeito dos outros. Esse é o assunto que eu quero convidar você a estudar comigo. Gostaria de mergulhar neste assunto, mas o tempo é pequeno, então pelo menos nós vamos navegar neste assunto. Vamos ver o que Jesus tem para dizer para nós. Este foi um assunto que Jesus levantou no Sermão do Monte, abordou com os seus discípulos e com os demais ouvintes, e é o que nós gostaríamos de conversar com os irmãos a respeito deste assunto com base na Bíblia Sagrada. Então você está convidado a vir comigo e navegar nessas águas maravilhosas da Bíblia e aprender um pouco mais com nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, como nós vamos estudar a palavra do Senhor, nada melhor do que nós pedirmos a altura ou pedirmos o auxílio, a ajuda do autor e intérprete da Bíblia Sagrada, que é o Espírito Santo, e eu tenho certeza de que com a ajuda dele nós seremos melhor sucedidos. Então quero convidar você, em qualquer lugar que você esteja, para que você possa curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar comigo, pedindo ao Espírito Santo do Senhor que venha nos abençoar. Pai querido, te damos graça, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui para aprendermos a tua palavra, para estudarmos a tua palavra. Queremos te louvar pelo alcance de que esta palavra vai ter, por cada vida que vai ouvir, por cada pessoa que será abençoado, por cada família que vai aprender a ter um comportamento regrado pela tua palavra e pelos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo venha estar conosco, venha nos ajudar, venha nos esclarecer. Pai, que nós possamos sair daqui com o nosso coração transbordando, aprendendo um pouco mais de Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Como sugestão para todo bom estudante, e como nós vamos estudar a Bíblia, eu gostaria de aconselhar a você a ter de posse aí em suas mãos um exemplar da Bíblia Sagrada. Eu tenho aqui uma Bíblia anotada. Você pode escolher um exemplar da Bíblia que você tiver na sua casa. Não importa qual seja a tradução ou a versão dela. O que importa é que você tenha um exemplar da sua Bíblia Sagrada. Gostaria também de dizer a você que, se for possível, você tenha em suas mãos um exemplar da Revista de Escola Bíblica Dominical de Jovens e Adultos do currículo da CPAD, o segundo trimestre do ano de 2022. E ela vai ser de muita valia para nós, porque nós vamos usar este currículo para que possamos também aprender a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, eu gostaria que, se você pudesse, se fosse possível, você colocasse na sua mão um caderno de anotações ou uma folha com um rascunho e uma caneta para que você pudesse, então, assim, anotar as informações que nós vamos passando. E eu tenho certeza que isso vai ser de enriquecimento para você. Quando você tiver um tempo extra, você vai poder voltar nessa aula, reviver algumas coisas, remoer algumas coisas, observar as suas anotações. Isso vai ser muito útil para que você venha gravar aquilo que nós estamos aprendendo. Então, meus queridos, eu quero convidar você a pegar o seu exemplar da Bíblia e nós vamos ler a Bíblia Sagrada. O texto bíblico que nós vamos ler está aparecendo na tela. Nós vamos ler Mateus capítulo de número 7, versículo 1 até o versículo de número 6. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Você pode ler na Bíblia que você tem aí e acompanhar conosco. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco que está no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio olho. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem suas pérolas diante dos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Este é o texto bíblico que nós vamos usar como base para estudarmos a nossa aula de hoje. Nós temos um texto áureo e uma verdade prática que eu quero compartilhar com os irmãos. Abra, por favor, a sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 36. E lá está o nosso texto áureo que diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso.
Nós temos uma verdade prática que diz para nós assim: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Nossa verdade prática. Agora eu quero convidar você para observar comigo os objetivos da nossa aula de hoje. Nós temos 3 objetivos bem definidos e 2 palavras-chave que eu quero que você anote aí. Você pode voltar no vídeo depois, fazer a sua anotação do jeito que ficar melhor. O importante é que você compreenda a palavra do Senhor e que nós possamos aprender junto. O primeiro objetivo diz o seguinte: compreender. Frise esta palavra: compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. O segundo objetivo diz assim: conscientizar, ou seja, tomar consciência de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. O terceiro é afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Para tanto, nós vamos ter 2 palavras-chave. Elas vão nortear todo o nosso estudo a respeito destes textos bíblicos que nós temos lido. A primeira se chama cautela e a segunda se chama misericórdia. Meus queridos, eu quero agora apresentar para vocês uma estrutura de tópicos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Preste bastante atenção. Primeiro vamos fazer uma introdução, além do que nós já temos falado com os nossos irmãos. Depois nós vamos dividir a nossa aula em 3 tópicos. O primeiro tópico diz assim: não devemos julgar o outro. E ele tem 3 subtópicos. O primeiro subtópico diz: aprendendo a se relacionar com os outros. Ninguém deve ser julgado? É uma pergunta. O julgamento defendido por Jesus. Nós vamos aprender também. O segundo tópico diz assim: devemos primeiramente olhar para nós mesmos. É o primeiro subtópico: cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. O segundo é a inconsistência dos que possuem um espírito crítico. E o terceiro, o que fazer para não julgarmos precipitadamente ao outro. Por último, nós vamos fazer o tópico 3, estudarmos o tópico 3, que diz o seguinte: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Aí vemos uma primeira pergunta: Deus é severo? Uma segunda pergunta: como Deus nos julga? E uma terceiro subtópico, nós vamos pegar o exemplo de Davi e vamos ver como a justiça de Deus foi aplicada na vida de Davi, e isso vai servir de lição para nós também. Por último, nós faremos uma conclusão e então assim nós estaremos encerrando a nossa aula de hoje em nome de Jesus. Amém? Guarde, por favor, na sua cabeça, na sua mente, na sua anotação, essas 3 imagens e essas 3 perguntas que nós colocamos para os irmãos. Como você encara as falhas dos outros? Às vezes nós temos uma facilidade muito grande de sermos rígidos demais com os outros e rígidos de menos conosco. A segunda pergunta: você também se reconhece pecador? Essa é uma pergunta importante, porque às vezes nós passamos do limite, né? E chegamos ao limite de que passamos a pensar que não somos mais pecadores. A terceira pergunta é: compete a nós, seres imperfeitos e falhos, nos colocarmos em uma posição de julgamento, ou seja, nós devemos traçar uma condenação às outras pessoas baseada nos nossos princípios? E essas 3 perguntas eu quero conversar com os nossos irmãos hoje. Para que nós possamos olhar, eu quero convidar você a lermos 3 versículos bíblicos. O primeiro versículo bíblico está em Hebreus, capítulo 6, versículo 9. E o escritor aos Hebreus diz o seguinte: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Observe isso, olha. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Está falando para servos do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus diz assim: porém vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí Jesus dá um conselho para nós em Mateus capítulo 11, versículo 29, e ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, ou aprende comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Eu creio que quando você fala no manso e humilde de coração, você deve lembrar do início do Sermão do Monte, aonde Jesus fala que os que são pobres de espírito herdarão o reino de Deus. Você viu nos versículos que acabamos de ler quanto Jesus ele levantou a régua para medir
os seus seguidores, o quanto ele espera de nós que o nosso comportamento seja diferenciado do comportamento das demais pessoas. Isso não para que nós venhamos a nos sentir melhores, mas que nós possamos entender o quanto nós precisamos melhorar dia a dia e para que chegamos a uma estatura de varão perfeito à medida de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo, nós chegarmos à medida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda na introdução da nossa lição, observe os irmãos que o primeiro versículo bíblico que nós lemos neste estudo que estamos fazendo, Mateus capítulo 7, versículo 1, ele diz para nós assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Esta é a primeira informação que nós temos quando começamos a ler a Bíblia. O nosso comentarista, ele diz assim, o mestre foi enfático ao declarar não julgueis e não sereis julgados. Ele mostra para nós que nós somos seres falhos. E como seres humanos falhos, nós precisamos entender que quando nós colocamos juízo, declaramos um julgamento, um juízo sobre a vida de alguma pessoa, nós corremos um risco sério de errarmos esse juízo e cometermos um problema mais grave, inclusive chegarmos a pecar quando estamos julgando de maneira errada as pessoas. Por isso, nós precisamos entender que o nosso textuário ele vai falar para nós um versículo muito interessante, dizendo assim, sede, pois, misericordiosos, como também é vosso Pai. O nosso textuário vai dizer para nós assim, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Isso é importante estar na mente de cada um de nós não podemos esquecer essas premissas quando nós nos colocamos na condição de seguidor de Jesus. Vamos então ao primeiro tópico a ser abordado. Não devemos julgar o outro, aprendendo a se relacionar com os outros. Para nós aprendermos nossa relação boa com outras pessoas, principalmente no âmbito espiritual, precisamos ter em mente algumas coisas. A primeira delas, nós não somos perfeitos. Nós somos igreja de Cristo, nós somos corpo de Cristo, mas enquanto estamos neste tabernáculo aqui, que é esse corpo terreno, nós estamos sujeitos a cometer erros. E se você tiver isso em mente, vai facilitar o seu compreendimento, a sua compreensão das coisas e vai te facilitar num bom relacionamento com os demais, principalmente com os da fé e também com os nossos amigos que não são da fé. Lembre-se de duas palavras-chave que nós usamos no início da nossa lição. A primeira que nós queremos lembrar é a palavra chamada cautela. Então, toda vez que formos nos relacionar ou emitirmos opinião a respeito de outras pessoas, a cautela precisa estar dentro de nós e nós precisamos ter muita cautela. A segunda delas, nós precisamos ter misericórdia. O nosso textuário diz que nós precisamos ser misericordiosos, assim como é misericordioso o nosso Pai. Ou seja, o padrão que Jesus espera de nós é um padrão divino. Nós precisamos ter em nós a misericórdia que Deus teve por nós e que Ele continua tendo por nós. Isso é indispensável para que nós possamos ter um bom relacionamento. Observe, os irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele começa a fazer ou quando Ele está no Sermão do Monte, o Sermão do Monte é um verdadeiro código de ética para nós. Se nós aprendermos o Sermão do Monte, o nosso relacionamento com as pessoas ficará de melhor qualidade. Jesus começa o capítulo 7 dizendo para nós assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados. No versículo 2, ele diz o seguinte, você vai ser julgado exatamente com a medida com que você julgar. Na altura que você colocar a régua, é a altura que você vai ter que passar. Não adianta você achar que você vai colocar as pessoas, vai julgar as pessoas de um determinado rigor e para você esse rigor será menor. É isso que Jesus está dizendo. Então, com o mesmo rigor que você vai julgar as pessoas, você vai também ser julgado. Mais importante do que tudo isso é você aprender que o amor, ele é a base do nosso relacionamento. Então, quando você for ter relacionamento com as pessoas, aprenda a amar o próximo como a ti mesmo, o segundo mandamento que Jesus deu à sua igreja. E o primeiro é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O nosso segundo subtópico faz-nos uma pergunta: ninguém deve ser julgado? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Aí nós ficamos nessa pergunta. Se não pode, então por que Jesus julgou os escribas e os fariseus? Por que Jesus disse que aqueles homens eles eram hipócritas? Por que Jesus comparou aqueles homens com cães e com porcos, se nós não podemos fazer nenhum julgamento? Eu gostaria que você lembrasse
que quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 12, eu vou ler esse versículo com os irmãos, pegar a nossa Bíblia aqui. A palavra de Deus diz o seguinte: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Paulo está mostrando para nós essa situação de nós julgarmos a quem está dentro. Inclusive ele diz assim, olha, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Ou seja, estava precisando de fazer um julgamento a respeito do comportamento de um dos irmãos, e Paulo dava à igreja a orientação para que aquele irmão fosse julgado. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14, ele diz para os irmãos assim, irmãos, se alguém não quiser obedecer o que nós estamos falando das cartas, você nota ele, observa o comportamento dele. E se esse tal não quer obedecer, então vocês vão se afastar dele. Todavia, não tenha ele como inimigo. Versículo 15. Tenha-o, trate-o com amor, como irmão, para que ele possa se recuperar. Então Jesus está mostrando para nós, dentro da sua palavra, e na verdade nós podemos emitir julgamento sim, só que precisamos conhecer que parâmetro é esse. Quando o apóstolo João escreveu a primeira epístola, capítulo 4, versículo de número 1, ele diz para os irmãos assim, amados, não creiais em qualquer espírito, mas provai se esse espírito é de Deus. Ou seja, se chegar alguém conversando com você na igreja, na sua casa, no seu trabalho, você não pode ser tão inocente a ponto de acreditar em tudo que te fala. Você precisa provar as origens, precisa saber as origens. Ele está dizendo assim, olha, porque já muitos falsos profetas se levantou no mundo. Então nós temos uma situação de dificuldade de interpretação, de conhecimento, e para isso necessita de um julgamento. E nós precisamos entender, então, que tipo de julgamento é esse que o nosso Senhor Jesus Cristo está defendendo. Um que nós não podemos fazer e um que nós podemos fazer. O terceiro tópico fala a respeito do julgamento defendido por Jesus. Preste atenção, os irmãos. Quando Jesus diz não julgueis, o termo grego que é usado na nossa língua mãe, da escritura do Novo Testamento, o termo krino, ele significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Geralmente é usado para se mostrar julgamento das pessoas que fazem a partir de pressupostos e a partir de preconceitos seus. São pessoas que fazem julgamentos sem tomar o devido cuidado de estudar, de analisar os casos, de analisar os fatos, de buscar os documentos, de buscar as informações para depois tirar uma conclusão. São pessoas que simplesmente olham para o outro e dizem, eu não fui com a cara dele. Ou pessoas que usam uma expressão muito usada na minha terra que diz, o meu santo não bateu com o dele. E por aí vai. Tem alguns depois que viraram crente, continuaram com as manias dos antigos, né, não se libertaram, falando assim que o meu anjo não bate com o dele, como se crente tivesse algum anjo para que pudesse chamar apenas de seu. Mas apenas para que os irmãos entendam a questão do julgamento de Cristo. Porque, na verdade, Cristo não nos proibiu de julgar. Pelo contrário, ele mostrou para nós que em muitos momentos é importante nós tomarmos a decisão de julgar. Mas nós não podemos julgar a partir dos nossos pressupostos, nem a partir dos nossos preconceitos. Nós precisamos estudar os fatos e precisamos ter a humildade de emitir uma opinião verdadeira. É importante não nos deixar levar pela opinião da maioria. É importante nós não servirmos de testemunha falsa contra o inocente, porque isso é extremamente abominável diante do Senhor. O salmista Davi faz uma pergunta, Senhor, quem vai entrar no teu santuário? Quem é que vai participar disso? E ele fala assim, olha, aquele que não difama o seu irmão, aquele que não aceita o peito contra o inocente, este vai entrar no santuário do Senhor. Vocês observaram como que isso é importante? O próprio Jesus sofreu julgamento. Os homens, os fariseus, os saduceus o acusavam de estar com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas, e de fato Jesus estava, porque era esse o objetivo de Jesus, salvar essas pessoas que estavam em pecados e que precisavam de ser salvos. Vamos ao ponto 2 da nossa lição. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Olha que coisa legal esse termo bíblico, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Primeiro, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. E o nosso comentarista vai trazer aqui o exemplo de Davi. Quem foi Davi? O maior rei da história de Israel. Mas Davi comete pecados absurdos. Primeiro, ele deixa de ir para a guerra
e adultera com a mulher de Urias, o heteu, a Betseba. Quando ele adultera, Betseba engravida. Ele se vê desesperado e para que ele resolva o problema, ele comete um segundo pecado terrível. Ele manda matar Urias, ele bota Urias na frente da guerra para que pudesse matar Urias. Deus manda o profeta Natã na casa de Davi e conta para ele uma parábola a respeito de um homem rico que tinha muitas ovelhas, mas ao receber um visitante, ele manda matar a ovelha do vizinho pobre que só tinha uma ovelhinha, para que pudesse então receber o seu visitante. E Davi fica indignado ao ser perguntado por Natã qual deveria ser a sentença desse homem, e ele diz: esse homem é digno de morte. E Natã olha para ele e fala: Davi, esse homem é você. Como que você não pode observar isso? Olha o que você fez, você tem várias mulheres, você tem riquezas, você tem tudo que quer, e aí sim diz o Senhor, se quiseres mais, era só ter me pedido que eu te daria. Contudo, você preferiu pegar a mulher de Urias, o heteu, e ainda matou Urias na guerra. Os pecados não estão escondidos diante do Senhor. Tenha consciência disso. Tenha consciência disso. E então Jesus começa a mostrar para nós algo maravilhoso nisso aqui, porque nós precisamos aprender a olhar para nós mesmos. Davi fez um julgamento severo de uma segunda pessoa, achando que tratava-se de um vizinho ou de um fazendeiro distante do seu palácio. Na verdade, ele não conseguia olhar para ele mesmo. Nós temos uma facilidade muito grande de colocar juízo severo sobre pessoas que não são da nossa convivência, sobre pessoas que não estão conosco no dia a dia, mas temos uma facilidade muito grande de tirar de nós mesmos os pesos dos nossos pecados, de passarmos a mão em cima da cabeça daqueles que nós e temos uma convivência maior, como se nós devêssemos amar mais aqueles que estão próximos e amar menos aqueles que estão longe. Lembrando mais uma vez, todas as nossas ações devem ser baseadas no amor. O amor é o maior dos mandamentos, o amor cumpre a lei. O amor foi que Jesus ensinou aos seus discípulos e respondeu aos fariseus quando lhe questionaram a respeito do maior mandamento, dizendo: o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus, e o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha a inconsistência dos que possuem um espírito crítico. É impressionante, mas tem algumas pessoas que elas parecem que têm o prazer de ficar verificando e tomando conta da vida alheia. Jesus deixa claro, cuidado. À medida com que você medir, você vai ser medido. Eu conheço alguns colegas que passaram por situações impressionantes, porque há 20 anos atrás tomaram uma atitude diante da igreja na hora de disciplinar alguns irmãos sem nenhum critério bíblico e sem amor, e que depois de 20 anos passaram pelo mesmo problema. E que algumas pessoas dentro da igreja falaram assim: mas pastor, você não pode fazer assim. Lembra de como que o senhor era algum tempo atrás? E nem era 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Parece que esqueceram da sua história. Então, à medida com que nós medimos, nós também seremos medidos. Lembra daquela mulher pecadora? Quando aqueles homens levaram para Jesus e falaram: pegamos esta mulher num flagrante ato de adultério. Jesus abaixou a cabeça, começou a escrever no chão, e a sentença de Jesus foi simples: quem não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Pronto, acabou a conversa. Acabou a conversa. Quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quando o apóstolo Paulo ensina a igreja de Coríntios a respeito da Santa Ceia, do padrão que Cristo tinha ensinado para ele, porque Coríntios tinha uma bagunça de Santa Ceia. O apóstolo Paulo diz assim: pessoal, não foi assim que eu ensinei para vocês. O que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Aí no capítulo 11, no versículo 28, ele diz assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Eu estava dizendo, cada um toma conta da sua vida. Nós vamos examinar a nós mesmos. Examina a nós mesmos. Isso vai nos ajudar a diminuir a quantidade de erro que nós cometemos. Os fariseus eram mestres de examinar os outros. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Enquanto o fariseu levantava o olho para cima e falava assim: Senhor, eu sou um homem justo, sou íntegro, eu dou meu dízimo, eu dou minhas esmolas, eu faço as minhas orações, e não sou igual o publicano que está ali do lado. Olha que absurdo querer se justificar para Deus em relação a alguém que está do lado. Este não é o padrão que Jesus espera de nós. Jesus espera de nós que ele seja o nosso padrão. E é assim que nós precisamos nos comportar. Então, muito cuidado com esse espírito crítico, porque ele vai te levar a ser julgado de acordo com a sua regra. E aprenda que você precisa trabalhar debaixo do amor e ensinando às pessoas exatamente o que Jesus tinha para nos ensinar. O que faria Jesus se estivesse no seu lugar para tomar a atitude que você precisa tomar?
Se você conseguir responder essa pergunta, faça igual e você será bem-sucedido. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Recorrer à sua própria história. Talvez essa seja uma das informações mais preciosas que você tem. Lembra de quem era você um tempo atrás. Se você lembrar de quem era você um tempo atrás, você vai lembrar que você foi alcançado pela graça, disse o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha que coisa preciosa. Lembra de que um tempo atrás você não era povo. Agora você é povo de Deus. Então olha para a sua história, olhe para o seu passado e comece a olhar para as pessoas com um pouco mais de misericórdia. A informação extremamente importante é que, para não julgar os outros precipitadamente, use a regra de Jesus. E qual é a regra de Jesus? A regra do amor. O apóstolo Paulo disse aos Romanos que o amor não faz mal ao próximo. O apóstolo Paulo disse também que o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo padece, ele tudo espera. O amor vai ser sempre a nossa regra. Lembra que o amor, ele não vai ser eliminado nunca. Diz o apóstolo Paulo que existem outras manifestações como a profecia, que elas vão desaparecer. Mas o amor, ele vai permanecer por eternidade. Então o amor vai ser a sua regra para que você possa se relacionar com as outras pessoas. E por último, lembra que, mesmo sendo alcançado pela graça, você é imperfeito, você não alcançou a perfeição. Tem que pensar muito bem e tomar cuidado com esse dedão, né? Porque esse dedão é um perigo para apontar para as pessoas. Esse dedão não pode estar assim. Esse dedão precisa estar assim. Estes olhos não podem estar assim, olhando para o outro. Estes olhos precisam estar assim, olhando para cima, olhando para Cristo. É Ele que vai ser o nosso exemplo maior. E eu tenho certeza que, se você lembrar de onde você veio, se você lembrar dos seus pecados antigos, se você lembrar que a graça te alcançou, se você tiver em mente que você precisa amar as pessoas, se você lembrar que você não é perfeito, então você vai ter muito mais facilidade de não se precipitar num julgamento com as outras pessoas. E aí você vai aplicar misericórdia, porque foi isso que Deus esperou de nós, e você vai aplicar cautela, porque também é isso que Deus está esperando de você. Vamos ao terceiro e último tópico da nossa lição. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Você já imaginou se Deus fosse severo com você, igual você é severo com as demais pessoas? Eu me lembro um caso, fui dono de empresa, e eu tive um problema com um funcionário numa obra. Um problema gravíssimo com um funcionário de mau comportamento. A minha primeira reação foi, vou demiti-lo. E quando eu entrei dentro do meu escritóriozinho, de um container de obra, né? Estávamos numa obra, entrei dentro de um escritóriozinho, orei por uns minutos, e eu lembro quando o Espírito Santo falou comigo da seguinte forma, já pensou se Deus fizesse com você exatamente como você está agindo com ele? E nós tivemos um bom bate-papo depois disso, e pela graça do Senhor eu pude ter um bom profissional durante um bom tempo trabalhando conosco naquela mesma obra. O comportamento mudou, as coisas mudaram, porque a tratativa foi uma tratativa diferenciada. E eu também não estava esperando um comportamento melhor da parte dele. Eu estava apenas querendo cumprir o meu papel como servo do Senhor, de ser misericordioso naquela situação. É isso que eu gostaria de convidar os irmãos a refletir. E se Deus fosse severo com você? Se fôssemos julgados pela severidade dele? E se Deus agisse com você exatamente como você age com o seu vizinho, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo, se Deus julgasse você exatamente como você age com os membros da igreja que você é pastor, se Deus julgasse você exatamente como você age com os funcionários da sua empresa, como seria o seu julgamento? Será que você iria para o céu? Vamos pensar nisso com bastante carinho e vamos entrar no ponto 1 aqui. Deus é severo? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder na lição de hoje. Observa comigo o que está escrito em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 22. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Então, o que nós vamos observar na palavra do Senhor? O apóstolo Paulo mostra Deus como bom e mostra Deus como severo, mas Deus continua sendo justo. Como bom, a bondade de Deus se manifesta através da salvação em Cristo Jesus. E ele é tão bom que ele permite que
todas as pessoas tenham acesso a essa salvação. Quando Paulo escreve a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11, ele diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Então Deus se mostra bom. Mas porque Deus traz salvação a todos os homens, ele pleiteia a todos os homens, ou ele permite a todos os homens a possibilidade da salvação, para que ninguém possa o considerar injusto. Deus dá a você o direito de escolher a salvação, para que você não venha considerá-lo injusto e dizer: Senhor, eu não estou salvo porque o Senhor não me deu o direito de salvar. Mas o mesmo apóstolo Paulo disse que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Nisto se mostra a bondade do Senhor. Mas e a severidade? A severidade se mostra com os que caíram e com aqueles que não aceitaram a salvação em Cristo Jesus. Para com aqueles que aceitaram a salvação em Cristo Jesus, bondade. Para com os que caíram, severidade. E isto, em forma alguma, torna Deus um Deus injusto. Pelo contrário, ele mostra a sua justiça, aplicando bondade e aplicando severidade no seu juízo. Como Deus nos julga? Preste bastante atenção. Durante muito tempo, o cinema, a televisão, as mídias retrataram Deus, as pinturas, né, os quadros de pinturas antigos, não tínhamos ainda as mídias audiovisuais como temos hoje, então as pinturas, os livros, as literaturas retratavam Deus como um ser altamente irado, nervoso, disposto a qualquer momento a castigar os seres humanos. Mas não é isso que a Bíblia fala a respeito do nosso Deus. A Bíblia mostra o nosso Deus muito bondoso e muito amoroso. Olha bem, vamos entrar na palavra do Senhor. Tá? É preciso compreender que no relacionamento com suas criaturas, Ele, o nosso Deus, age com retidão e com justiça. Esse é o Deus que nós temos, um Deus de amor, um Deus que quer se relacionar com as pessoas, um Deus que quer estar conosco. Esse é o nosso Deus. Quem não conhece o nosso Deus e vive debaixo de um pecado terrível, experimenta a severidade de Deus e entende Deus como alguém muito severo. Mas quem aceita a sua bondade, experimenta a sua bondade, não consegue nem imaginar Deus severo, porque ele é tão bom para com os seus que nós temos até dificuldade de imaginar a sua severidade. Eu quero, inclusive, aproveitar a ocasião e convidar você a experimentar a bondade de Deus, a experimentar o favor que Deus tem para com a sua vida. Olha bem, como servos de Deus, você deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Quando elas são quebradas, então existem as consequências. Deus é um Senhor justo. Ele não julga pela aparência. Ele conhece o mais profundo do nosso coração, das nossas intenções. Eu vou lembrar um texto bíblico com você. Você pode procurá-lo mais tarde para ler no livro de Deuteronômio, quando Moisés junta o povo e ele coloca parte do povo no Monte Ebal e parte do povo no Monte Gerizim. No Monte Ebal ele fala de maldição, no Gerizim ele fala de benção. Depois de pronunciar todas as bênçãos por obedecer ao Senhor, e depois de pronunciar todas as maldições por desobedecer ao Senhor, o Espírito de Deus usa Moisés e diz assim, ó, escolha, pois, hoje a bênção para que viva. Você quer experimentar a bênção de Deus ou a severidade de Deus, será uma escolha sua e não de Deus. Deus deixou a você o livre-arbítrio para escolher. Vamos para o item 3. O item 3 diz assim, ó, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Olha que coisa interessante. Nós falamos há pouco tempo atrás que Davi cometeu pecados terríveis. Mas depois de ser confrontado pelo profeta Natã, Davi ele se arrepende profundamente. Tanto que ele escreve o Salmo de número 51. E lá nos altos do Salmo 51 ele vai dizer, Senhor, não retires de mim o teu espírito, nem me lances fora da tua presença. Davi estava completamente arrependido diante do Senhor. Quando Paulo prega na sinagoga de Antioquia, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 22, ele diz que Deus achou Davi um homem segundo o seu coração. Olha que coisa linda.
Davi, um homem segundo o coração de Deus. Contudo, quando você abre a Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo de número 7, o Senhor diz que ele é aquele que ele leva a sua misericórdia, a sua bondade por 1000 gerações. Ele é aquele que perdoa os pecados, perdoa as iniquidades, mas, abre um parênteses, mesmo não tendo o culpado por inocente. Então, se ele não tem o culpado por inocente, as nossas ações trarão consequências terríveis. Então, a justiça de Deus na vida de Davi mostra para nós que Deus perdoa o pecado daquele que está arrependido. Disse o apóstolo João na sua primeira epístola: filhinhos, não pequeis. Esta é a nossa regra. Mas se caso você venha pecar, lembra que você tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Isto é extremamente importante para nós. Contudo, Davi experimenta algo terrível como consequência dos seus pecados. A primeira delas, o filho do seu pecado, ou seja, a gestação de Betseba, o neném morre, mesmo Davi jejuando 7 dias por ele, ele morre. Depois Davi tem coisas terríveis. Um de seus filhos violenta a sua filha. Amnon violenta a filha de Davi, parece ser a única filha de Davi, e ela é violentada pelo seu próprio irmão. Depois, Absalão, ele mata Amnon, porque Amnon tinha violentado a sua irmã. Por último, Absalão tenta tomar o trono do seu próprio pai. Ele se deita com as concubinas de Davi na laje do palácio, na frente do povo, e Davi é extremamente humilhado por consequências dos seus atos e dos seus pecados. Então tomamos muito cuidado com a nossa vida e com os nossos atos, porque Deus perdoa os nossos pecados, mas ele nos faz conviver com as consequências dele. Meus irmãos, chegamos ao final desta lição maravilhosa e para concluir, eu quero recapitular com você algumas informações importantes que nós tivemos ao decorrer da aula. Primeiro delas, devemos sempre seguir a recomendação do mestre para não julgar precipitadamente ao próximo. A segunda, não devemos tomar posição de juiz contra ninguém, e muito menos contra uma pessoa apenas por causa da sua aparência exterior. A terceira, quando formos fazer alguma avaliação a respeito da atitude de alguém, devemos fazê-la de modo criterioso, sensato, lúcido, evitando toda forma de precipitação. Observa que coisa linda. Aí nós vamos pegar isto e vamos colocar dentro de um molde chamado amor, porque este é o principal mandamento e nós seremos bem-sucedidos. Contudo, eu lembro aos irmãos que nós não podemos esquecer que o nosso Deus, que é bom, também é um Deus severo, e nós não precisamos e não podemos, de forma alguma, viver de modo complacente e viver de maneira tranquila com o erro. Nós não precisamos conviver com o erro de ninguém. Nós não precisamos aceitar atitudes erradas que venham comprometer a vida das pessoas, que venham comprometer a boa saúde da sociedade, a boa saúde da família, a boa saúde da igreja. E aí nós temos que lembrar que Deus é bom, mas que Deus também é severo, e aí nós precisamos aplicar a bondade de Deus, mas precisamos lembrar de que não podemos viver complacente com aqueles que estão errando de maneira deliberada. Se você assistiu essa aula conosco e viu que é importante seguir os conselhos de Jesus, eu quero te convidar a continuar estudando a sua Bíblia, a ler a sua Bíblia, e quero te convidar ainda mais a entregar a sua vida para Jesus. E eu tenho certeza de que Jesus vai fazer coisas maravilhosas. Quando você tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus, você vai experimentar a bondade de Deus de maneira plena. Não apenas a severidade de Deus, mas também a bondade de Deus. E este Deus bondoso está querendo se revelar para você de maneira muito mais profunda. Que Deus te abençoe e nós vamos orar agradecidos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta oportunidade que nos tem dado. Podermos estudarmos juntos a Tua palavra, de podermos meditar naquilo que o Senhor tem ensinado, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, que o Teu Espírito trabalhe o coração. Eu oro pela vida daqueles nossos amigos que estão entendendo o quão importante é seguir os passos de Cristo, estão entregando a vida para eles, que o Senhor possa dar-lhes a alegria da salvação, possa escrever-lhes o nome no livro da vida e que eles venham a ser bênçãos
diante da sociedade, diante da família, do nosso país, que sejam bênção por onde passar. Obrigado por tudo, fique conosco, Senhor, e nós abençoamos a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Venha nos fazer uma visita. Nós, da AD Central, teremos um prazer muito grande em recebê-lo. O nosso templo fica na rua São Paulo, número 1341, Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais. Os nossos cultos são terça-feira, ensino bíblico às 19h30. Quinta-feira, adoração às 19h30. Domingo, escola bíblica dominical às 8h30. E domingo, adoração às 18h30. Você é o nosso convidado, traga a sua família e venha adorar a Deus conosco.